Drew Rodin era veterana da Universidade de Dakota do Norte e tinha 22 anos. Ela era uma jovem muito determinada que, além de ser uma aluna dedicada, tinha 2 empregos de meio período, um em uma boate muito popular e o outro em uma loja de roupas no Columbia Mall, em Grand Forks. Como se isso já não fosse suficiente, ela também tirava um tempo para fazer trabalho voluntário. O que ela não sabia enquanto vivia cada dia ao máximo é que seu tempo na Terra seria muito curto e que sua vida seria tirada em um ato extremamente covarde e chocante. Depois de sair do trabalho na Victoria's Secret, às 4 horas da tarde do dia 22 de novembro de 2003, Drew fez uma parada em outra loja onde comprou uma bolsa para sua mãe. Enquanto caminhava até o carro, ela ligou para seu namorado chamado Chris para conversarem antes que ela fosse para seu segundo emprego. Chris lembrou que logo no início da ligação, ele ouviu Drew aparentemente distraída murmurando ok antes que a ligação caísse. Achando que ela havia simplesmente desligado e que retornaria quando estivesse desocupada, ele não viu razão para se preocupar. Mas às 19 horas e 40 minutos, Chris recebeu uma segunda ligação de sua namorada. Curiosamente, quando ele tentou falar com ela, tudo o que ouviu foi a estática, o som de botões sendo pressionados e o vento soprando. Essa ligação durou apenas 20 segundos. Logo, uma sensação de pavor tomou conta dele. O Chris ligou para a colega de quarto da Drew, chamada Meg, e perguntou se sua namorada havia chegado em casa, e quando ela disse que não, o homem teve certeza que a sua namorada estava em apuros, porque aquilo não era normal. Após essa conversa com o Chris, a Meg ligou para o trabalho da Drew e perguntou se ela havia chegado até lá. E as pessoas do trabalho dela disseram que, além dela não ter ido trabalhar naquele dia, ela também não avisou que faltaria. E obviamente isso não era do feitio dela. Então, tanto a Meg quanto o Chris, às 23 horas, resolveram acionar as autoridades, que logo começaram uma busca enquanto a neve começava a cair. Refazendo seus passos, os policiais foram ao shopping, onde encontraram o carro dela ainda no estacionamento. As coisas tomaram um rumo muito sinistro quando foi descoberto que sua carteira com cartões de crédito e dinheiro estavam dentro do veículo, assim como a bolsa que ela havia comprado para sua mãe. Uma busca no estacionamento revelou uma bainha de faca que havia sido largada perto do carro da Drew. A polícia descobriu mais tarde que aquela bainha fazia parte de um conjunto exclusivo que era vendido na loja de materiais de construção do shopping. E embora se presumisse que um sequestro havia acontecido ali, não haviam sinais claros de luta. Os investigadores conseguiram rastrear a segunda ligação feita pelo telefone da Drew até uma área em Crookston, que ficava no estado do Minnesota, a cerca de 50 km de distância do shopping de onde ela desapareceu. Como isso indicava que o criminoso ultrapassou as fronteiras dos estados com sua vítima, isso se tornava um crime federal. Então o FBI se envolveu no caso. E sabendo que cada minuto contava, as autoridades pediram ajuda ao público para tentar localizar a Drew. Nos dias seguintes, mais de 1000 voluntários se juntaram ao esforço para levá-la de volta para casa em segurança. Folhetos com suas fotos foram distribuídos em Dakota do Norte e em Minnesota, na esperança de que alguém se apresentasse com informações que levassem ao seu paradeiro. Por quase uma semana, o telefone de Drew foi localizado na área de Fisher, em Minnesota, a 17 km de onde a segunda ligação havia sido realizada. Enquanto os investigadores trabalhavam para identificar a localização exata, o dispositivo parou de enviar sinais, os levando a concluir que a bateria havia acabado. Sabendo que precisavam investigar todas as possibilidades, os detetives levaram Chris para interrogatório e depois que seu álibi foi confirmado, ele foi inocentado de qualquer envolvimento, assim como os ex-namorados e familiares da Drew. Ao saber do rapto ocorrido em Grand Forks, uma mulher chamada Shirley Iverson seria de grande ajuda para as autoridades.
ela sofreu um ataque em 1974, então ela resolveu entrar em contato com os policiais para relatar que muito provavelmente a pessoa que estava envolvida nesse caso da Drew era o mesmo homem que a atacou. Ele se chamava Alfonso Rodrigues Jr. Ela, mais do que ninguém, sabia que se o Alfonso não estivesse atrás das grades, ele certamente seria um perigo extremo para qualquer mulher que tivesse o azar de cruzar o seu caminho. Coincidentemente, 4 dias após o desaparecimento de Drew, um informante ligou para a polícia para relatar ter visto uma pessoa que reconheceu como um criminoso sexual condenado, chamado Alfonso Rodrigues Jr. Ele estava andando pelo shopping no dia do caso. Suspeitando que a pessoa que levou Drew poderia ter sido pega em alguma gravação, os detetives analisaram horas e horas de filmagens do shopping, usando uma foto de Alfonso como referência. E com certeza, lá estava ele, andando pelos corredores de uma loja após a outra, como se estivesse procurando por algo. Após aparentemente não ter encontrado o que estava procurando, o Alfonso foi visto nas filmagens sentado perto das portas de saída do shopping, observando as pessoas que entravam e saíam. E por volta das 15 horas e 50 minutos, ele foi visto seguindo uma mulher loira, que não era a Drew Rodin. Como nenhum incidente foi registrado naquele momento, se ele planejava fazer algo, muito provavelmente os seus planos foram frustrados. E não se sabe se ele chegou a ver a Drew dentro do shopping, mas pelas filmagens os dois estavam no estabelecimento ao mesmo tempo. Em vez de simplesmente chamar o Alfonso para o interrogatório, os investigadores foram até sua casa em Crookston. Quando perguntado sobre suas atividades no dia do desaparecimento da Drew, ele disse que tinha ido ao shopping para ver um filme naquela tarde. Quando pressionado por mais informações, ele citou um filme que os detetives logo descobriram que não estava em cartaz naquele dia. Convencidos de que Alfonso Rodrigues sabia muito mais do que estava dizendo, os investigadores decidiram analisá-lo melhor. Após pedirem para dar uma olhada dentro de seu veículo, ele deu permissão, alegando que não tinha nada a esconder, mas seu excesso de confiança seria a sua ruína. Várias facas, uma das quais se encaixava na bainha encontrada no estacionamento do shopping, foram levadas como evidência. Após analisar manchas de sangue no interior do carro, o teste de DNA determinou que o sangue era de Drew Rodin. 9 dias depois que Drew foi vista viva pela última vez, Alfonso Rodrigues Jr. foi preso e acusado de sequestro. Nesse ponto, a sua vontade de cooperar com a polícia misteriosamente desapareceu e ele rapidamente contratou um advogado. No dia 17 de abril de 2004, o corpo de uma mulher jovem e sem roupa da cintura para baixo foi encontrado em uma ravina nos arredores de Crookston, no estado do Minnesota. As mãos da vítima estavam amarradas atrás das costas e uma corda estava em volta de seu pescoço. Pequenos pedaços de plástico sugeriram que um saco plástico havia sido colocado sobre sua cabeça em algum momento. Os investigadores presumiram que o criminoso havia rasgado o saco depois que ele serviu ao seu propósito. E após um teste, foi confirmado que Drew não estava mais desaparecida. Era ela que estava sem vida. O legista determinou que a Drew foi golpeada no rosto e na cabeça antes dela ter sua vida ceifada com uma faca. E ela também foi violada. E como o infeliz destino da Drew agora era de conhecimento de todos, o Alfonso Rodrigues Jr., que àquela altura já tinha 50 anos, foi acusado de ter ceifado a vida dela. Mas ele se declarava inocente. Bom, nesse ponto aqui da história eu acho que é muito importante destacar para vocês que a ficha criminal do Alfonso Rodrigues Jr. era mais suja do que pau de galinheiro. Ele constantemente atacava mulheres, mas ele nunca ficava muito tempo detido. No ano de 1974, ele foi condenado por atacar 2 mulheres, uma das quais era Shirley Iverson, e ele foi sentenciado a uma pena de prisão de 15 anos, mas 6 anos depois ele estava de volta nas ruas. Pouco depois de ser libertado, Alfonso Rodrigues tentou atacar outra mulher. Felizmente, ela conseguiu escapar. Ele foi pego horas depois e acusado do ataque.
E após ser considerado culpado, ele foi condenado a passar os próximos 23 anos atrás das grades. E aí, ele foi solto em 1º de maio de 2003 e meses depois, ele raptou, violou e ceifou a vida de Drew Rodin. Após uma longa batalha judicial que parecia que nunca teria fim, no dia 30 de agosto de 2006, o Alfonso Rodrigues Jr. foi considerado culpado de sequestro resultando em morte e o juiz o condenou à pena de morte por injeção letal. Após isso, um processo de apelação aparentemente interminável foi iniciado, durante o qual Alfonso alegou que havia ceifado a vida da Drew como resultado de transtorno de estresse pós-traumático, porque a confundiu com a mulher que havia o violado quando ele era criança. Ele insistiu que havia desmaiado durante o crime e não lembrava de nada. Mas é claro que os juízes de apelação não deram crédito a essa história bizarra. Então, em 2013, o Alfonso Rodrigues finalmente decidiu confessar e admitiu o que todo mundo já sabia, que ele havia de fato ceifado a vida da Drew Rodin. Ele relatou que viu a Drew aparentemente distraída em seu carro conversando ao telefone quando ele se aproximou e colocou uma faca em seu pescoço. A mulher inicialmente cooperou e muito provavelmente foi por causa disso que o namorado dela, o Chris, ouviu ela dizer ok durante a ligação. Ela estava cooperando com o criminoso. No entanto, em algum momento a Drew ela reagiu e o criminoso ficou muito furioso, a golpeando no rosto, e o rosto dela começou a sangrar. Então ele colocou um saco plástico na cabeça dela e a forçou a entrar em seu carro, porque sabia que as manchas de sangue chamariam a atenção da polícia. Depois disso, ele dirigiu até Minnesota e terminou o que havia começado. Apesar de sua confissão, a equipe jurídica dele continuou a entrar com recursos, até que em setembro de 2021, sua sentença de morte foi anulada. Embora a condenação permaneça, a punição foi comutada para prisão perpétua sem liberdade condicional, e ele passará o resto de sua vida atrás das grades. A decisão do Tribunal de Apelação foi baseada na crença de que os advogados dele falharam com seu cliente ao não se esforçarem para buscar uma defesa por insanidade. Por sua vez, em 2005, a família da Drew ajudou a estabelecer o Drew Rodin National Sex Offender Public Website. Graças aos seus esforços, os nomes e o paradeiro daqueles que foram condenados por crimes sexuais, tanto localmente quanto em estados vizinhos, agora estão acessíveis a todos, coisa que na época da Drew não estava disponível. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e também, se aparecer para você, eu peço que hype esse vídeo porque ajuda muito. E se quiser ajudar o canal financeiramente, temos várias opções, como o Pix, o Seja Membro, o Valeu Demais e o Apoia-se. Lembrando que aqueles que se tornam membro do canal tem os seus nomes aparecendo nos finais dos vídeos. Então, se você quiser ter o seu nome aparecendo no final do vídeo, é só se tornar um membro. Então, por hoje é só. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!